Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Calma que você não está com problema no seu aparelho. Hoje a gente não vai conseguir ter imagem, tá bom? Mas a gente segue com som nos nossos estudos do livro O Despertar de uma Nova Consciência. Bom, nesse vídeo nós estamos na parte onde ele fala sobre a necessidade que o ego tem de se sentir superior. Fala sobre as fofocas e os relacionamentos. Então, vamos lá? Antes da gente continuar, você já sabe, deixe o seu like, deixe o seu joinha para ajudar o canal a difundir o canal para que mais pessoas tenham acesso a esses conteúdos, tá bom? E se você está chegando aqui pela primeira vez, deixe a sua inscrição, né? Faça a sua inscrição no canal, ative o sininho e quando você ativar o sininho, coloque na posição todos, escolha todos, que assim você vai estar sempre recebendo os avisos automáticos do YouTube quando novos vídeos entrarem no ar, tá bom? Bom, se você está acompanhando essa série e já conhece o canal, você sabe que este livro foca uma grande parte na questão do ego. E você sabe por quê, né? Porque são infinitas situações em que o ego atua. Além disso, nós temos a série Como Identificar o Ego, que também fala bastante dessa questão de aprendermos a nos observar, a sermos observadores de nossos comportamentos e atitudes. Para quê? Para evoluirmos como pessoas, como relacionamentos e, em última instância, como sociedade. Vamos começar pela necessidade de se sentir superior. A gente sabe que toda pessoa controlada pelo ego é assim, mas o que a gente não sabe é que muitas vezes isso está se manifestando em nossas próprias vidas, sem percebermos. Acontece sem que a gente perceba, porque é de uma forma tão sutil, tão disfarçada, que fica realmente difícil de perceber. Afinal, como eu sempre digo, o problema está no ego micro, aquele que é difícil de enxergar, de perceber. E é lá onde tudo começa. Imagine que uma pessoa ficou sabendo de uma notícia bombástica. Então ela diz a um colega de trabalho: "Você sabe o que aconteceu ontem na empresa?" Quando o colega responde que não sabe, isso causa, de uma forma quase imperceptível, uma sensação de superioridade. Essa sensação dura alguns segundos, mas está lá pelo fato da pessoa saber, ainda que por um breve período, saber mais que a outra. Isso é tão curioso que algumas pessoas às vezes têm até o prazer de fazer um suspense e não contar o que sabe. Porque esse suspense aumenta o tempo dessa sensação de superioridade, ainda que a pessoa não tenha consciência disso. É claro que é um ego micro, e nesse caso inofensivo, mas ele está lá se manifestando. Mas, embora seja aparentemente inofensivo, essa atitude pode trazer problemas no futuro, como a pessoa se tornar um professor, um treinador, por exemplo, e ter uma dificuldade inconsciente em transmitir conhecimentos aos seus alunos. Uma outra forma de manifestação de ego micro é o interesse que muitas pessoas têm pela vida dos outros ou a de pessoas famosas. Esse interesse acontece por dois motivos. Primeiro, porque saber que outros também têm problemas alivia inconscientemente os próprios problemas, pois é uma forma do ego dizer que você pode ouvir as justificativas dele, do próprio ego, pelos problemas que você já tem. E segundo, que ao focar na vida de outras pessoas, tira-se o foco da sua própria. Não por acaso que não é de hoje que muitas pessoas têm o hábito de falar da vida dos outros, seja de pessoas próximas ou de pessoas que nem sequer conhecem, ou de pessoas famosas. Além disso, quando fofocamos, fazemos também outras duas coisas que o ego adora fazer, que é julgar e condenar. Dizemos coisas como: "O que fulano fez não se faz." Ou a gente diz:
Eu achava que essa pessoa era de bem e pelo jeito eu me enganei. Percebe a gente condenando ou julgando? Observe se você tem algum desses hábitos e, se tiver, livre-se dele. Quanto mais difícil for para você, mais claro se vê que essa é uma das formas do ego atuar fortemente em você. Mais uma maneira em que o ego atua de forma micro é quando temos a atitude de dar desculpas, ao invés de assumirmos os erros. Por exemplo, a pessoa diz: "Eu atrasei, mas outro dia eu fiz o mesmo caminho e não tinha todo esse trânsito." Logo, a culpa foi do trânsito e isso traz um alívio para o ego. Porém, isso impede a pessoa de ver que bastava se desculpar pelo atraso e só. Ou ainda em algumas pessoas que têm profunda dificuldade de assumir seus erros, como se fosse sofrer algum tipo de penalização por isso. É o "eu engordei por causa do estresse", "eu emagreci por causa do estresse", "eu perdi a prova porque ninguém me disse que tinha de chegar 30 minutos antes", "eu não fui promovido porque o fulano é um puxa-saco", e assim vai. A consequência disso se chama vitimismo, ou seja, a pessoa é vítima das circunstâncias, dos relacionamentos, da vida. E por sua vez, a consequência disso é que ela nunca assume com total responsabilidade e humildade os seus erros. E quem não faz isso não enxerga os seus próprios erros e, consequentemente, não muda, não melhora, não evolui. Percebe como o ego trabalha? Uma outra forma curiosa de ego micro ocorre em relação à nossa postura perto de pessoas famosas. Por exemplo, digamos que alguém seja muito fã de uma cantora ou de um atleta famoso, ou de um ator, uma atriz, e um dia tem a oportunidade de tirar uma foto com essa pessoa. Ela então publica com orgulho essa foto nas redes sociais e até faz um quadro grande em sua casa. E por que ela faz isso? Porque isso dá a ela uma sensação de importância, de superioridade em relação à maioria das pessoas que não tiveram a mesma oportunidade. É como se fosse um prêmio, um troféu, entende? Mas a quem isso agrada? Ao ego, claro. E não é para agradar a verdadeira pessoa, e sim o seu ego. Se não fosse assim, o quadro grande seria ao lado de alguém que ela realmente conhece e ama, e não por estar apenas com uma celebridade. E por falar em celebridade, o ego também pode atuar com tanta força em uma pessoa famosa que ela pode realmente se identificar com isso e acreditar que ela é aquele personagem. E quando fazem isso, perdem a sua verdadeira identidade e passam a viver para manter aquela imagem a todo custo. O Eckhart lembra que um grande exemplo inverso disso foi o famoso físico Albert Einstein. Einstein ficou mundialmente famoso e era considerado um dos homens mais inteligentes do planeta. Ainda assim, ele se manteve compenetrado em sua vida simples e chegou a dizer que tudo o que as pessoas pensavam sobre suas conquistas e habilidades eram demais para quem ele realmente era. Perceba que muitas vezes, quando o ego atua, ele na verdade está interpretando papéis. Papel de viver uma família feliz, papel de viver uma vida sem problemas, papel de ser bem-sucedido. Para muitos, vive-se muito mais para mostrar seus papéis do que para viver intensamente a vida real. E quem faz isso é o ego. O problema é que quando a gente vive papéis, a gente não busca realmente a própria evolução. Porque, como eu já falei antes, agora há pouco, o ego faz com que a gente não enxergue os nossos próprios erros. Uma outra prova muito interessante sobre os papéis é nos relacionamentos. Essa você vai achar interessante porque se você já se apaixonou,
provavelmente passou pelo que eu vou dizer. Quando duas pessoas se apaixonam, o ego faz novamente duas coisas. Por um lado, nos faz acreditar que a outra pessoa é perfeita em todos os sentidos. E assim, fechamos nossos olhos para qualquer coisa que possa mostrar que não é assim. Fazemos isso porque queremos que aquela pessoa seja perfeita em todos os sentidos mesmo. Ou seja, o ego quer, pois esse seria um troféu muito maior do que o de encontrar com alguém famoso. A segunda coisa é que o ego quer que nos mostremos perfeitos para o outro, com medo de perder o nosso troféu. E dessa forma, os dois, ambas pessoas no relacionamento, se mostram de uma forma que não é a realidade, demonstrando ser muito mais do que na verdade são. E é por isso que as pessoas apaixonadas acreditam que encontraram a pessoa perfeita, ao mesmo tempo que, sem perceber, estão também procurando ser perfeitas para o parceiro ou parceira. Porém, você deve se lembrar que o ego é insaciável, certo? Quando a pessoa acredita que já está com a situação sob controle, ela não sente mais a necessidade de representar aquele papel de parceiro ou parceira perfeito. E assim, aos poucos, o encanto vai passando. É como diz aquela música do Frejá, e eu vou tratá-la bem para que ela não tenha medo quando começar a conhecer os meus segredos. O Eckhart nos lembra que o verdadeiro amor é realmente ao contrário. É aquele que não exige nada do outro, não cobra nada. O verdadeiro amor solta em plena alegria e paz. Não é uma relação de troca, é uma relação simplesmente de amar sem esperar nada em troca. E aí, será que nós conseguimos fazer isso? Bom, espero que você tenha gostado, desse vídeo áudio de hoje. Eu procurei falar um pouquinho mais compassado para facilitar a compreensão, tá bom? E depois comente aqui as suas percepções sobre os exemplos de hoje, ok? Então eu vou ficando por aqui. Mais uma vez peço para que você deixe seu like, deixe seu joinha, continue ajudando o canal a ser difundido para que chegue a mais e mais pessoas, tá bom? E se é a sua primeira vez, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho em todos, ok? Assim você vai estar sempre recebendo as notificações automáticas quando novos vídeos entrarem no ar. Gratidão profunda pelo carinho e por estar comigo até agora. Fique com Deus e que todos nós juntos possamos evoluir.